Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família. Que tudo seja abençoado aí. Que todas as bênçãos sejam derramadas sobre você, a sua casa, a sua família, o seu lar, sobre tudo que te pertence. Que as bênçãos de Abraão estejam sobre você, fluindo sempre. Em nome de Jesus, que você esteja coberto com o sangue de Jesus. Esse sangue poderoso que nos protege. Que você desfrute do poder de Deus todos os dias da sua vida. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa. Para mim é uma alegria muito grande. Não só estar aqui, como saber que você está aí. E eu sei que está porque são tantos que interagem e deixam suas mensagens maravilhosas. Obrigada. Eu tenho que agradecer sempre. São mensagens maravilhosas, encorajadoras. Vocês levantam a minha autoestima. Me abençoam. É uma troca maravilhosa. Muito obrigada. Aqui tem alguém que todos os dias se curva diante do Senhor e ora por você. Ora por todos que têm enviado seus pedidos para a oração. Nós temos a alegria de buscar o Senhor em favor do seu povo. Nós sabemos que isso agrada, e agrada muito a Deus. Deus fica feliz. Nós vemos isso. Quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu sabedoria para liderar o povo de Deus. Aquilo agradou a Deus. Porque aquele homem estava pedindo sabedoria. Tanto que Deus disse, você não pediu riqueza, nem seus inimigos, você pediu sabedoria. E sabedoria para liderar o povo, para governar aquele país, liderar o povo de Deus. Então, aquilo alegrou muito o coração de Deus. Tanto que Deus deu a ele uma sabedoria que ninguém até hoje superou. Salomão deu riqueza, deu um poder para Salomão, porque ele já foi sábio para pedir. Ele pediu a coisa certa. Ele pediu a visão, a sabedoria, a inteligência, a capacidade para liderar, para governar aquele país, liderar o povo de Deus. Então, cuidar do povo de Deus, com coração sincero, agrada muito a Deus. E eu sei que quando fazemos isso, com coração verdadeiro, sincero, quebrantado, agrada demais a Deus. E quando nós agradamos a Deus, como disse Josué e Caleb disseram, tudo que temos que fazer é agradar a Deus. Ele nos coloca na terra. Então, quando você agrada a Deus, Deus te abençoa. Ele fica feliz. E fica mesmo, porque a Bíblia diz sobre entristecer o coração de Deus. Então, se nós podemos entristecer, nós podemos alegrar. Com certeza. Se podemos entristecer, podemos alegrar. E muito. E eu sei que quando oramos uns pelos outros, e os líderes, quando cuidam bem do povo de Deus, isso alegra a Deus. Então, eu sou uma pessoa abençoada por poder levar uma mensagem, de por poder orar por você. E eu sei que isso agrada a Deus. Isso alegra o coração de Deus. Não se esqueça disso.
Se nós podemos entristecer, nós podemos alegrar. Então vamos lutar a cada dia para alegrar o coração de Deus, fazendo aquilo que Ele realmente se agrada. Nós estamos nesta fé maravilhosa. Nós estamos nos 52 dias. E eu sempre gosto de lembrar que os 52 dias é um trabalho fora de série. A unção que é derramada aqui é uma unção de restauração, de restituição, de reconstrução. Nós temos vivido isso. E mais, nós temos plantado a boa semente. E sabemos que quando nós plantamos, nós colhemos. E se a semente é boa, a colheita vai ser maravilhosa. E essa é uma semente muito boa. Então, hoje, às 7 da manhã em São Paulo, nós realizamos o clamor dos 52 dias e ao meio-dia em todos os templos. Amanhã eu terei a alegria de estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas e realizando o clamor dos 52 dias. Isso é maravilhoso. Nós vamos buscar a Deus e, com certeza, como sempre temos vivido, grandes restaurações. Vamos desfrutar do poder de Deus. Isso é certo. Olha o que diz aqui em Daniel 6. Vamos começar aqui no 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Eu creio que aqui tem uma mensagem maravilhosa. Daniel se destacou. Dentre todos, ele se destacou por suas grandes qualidades. Vamos lembrar que Daniel era um exilado, um cativo de Judá. E ele permaneceu fiel, ele perseguiu a excelência, um espírito excelente, tanto que eles falavam isso, que Daniel tinha um espírito excelente, uma inteligência extraordinária. Ele agradava a Deus, ele se aproximava cada vez mais de Deus desde quando ele chegou. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele tomou uma decisão, que ele não ia se contaminar com a comida do rei. Aquele passo de fé revolucionou a vida dele. Sabe quando você decide, toma uma decisão que vai mudar o resto da sua vida? Aquela decisão, quando ele decidiu passar 3 anos a legumes e água, aquele passo de fé, ainda na adolescência, porque quando ele chegou lá, ele era um adolescente, mudou o rumo da vida dele. As bênçãos do Senhor foram derramadas sobre ele, a recompensa foi muito grande. Ele recebeu de Deus, aliás, ele e os 3 jovens, quando foram interrogados por Nabucodonosor, ele constatou que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros, que tinham comido de toda a comida. Então você vê que às vezes é exatamente isso que eu falo. O mundo busca uma liberdade, e não tem ninguém mais feliz, nem mais inteligente. É uma busca por uma liberdade, eu quero fazer isso, eu vou fazer o que eu quiser, e isso e aquilo, ok.
E não há limite, né? As pessoas vão se aprofundando no pecado e vão fazendo. E é interessante, os suicídios estão aumentando, os consultórios dos psiquiatras estão cheios, a quantidade de drogas compradas em farmácias só crescem e o consumo delas. Isso, o que representa tudo isso? Uma infelicidade absurda. As pessoas não estão mais felizes pecando. Elas estão pecando e fazendo um monte de coisas e estão se aprofundando cada vez mais em coisas terríveis, e isso não representa felicidade, porque não tem ninguém mais feliz. Não tem. Se as pessoas estivessem mais felizes, por exemplo, o nosso país não seria o número um em consumo de Rivotril, por exemplo. Se você puxar, você vai constatar que as pessoas estão se matando mais. Isso em todo lugar. E estão fazendo leis para apoiar o que Deus reprova. Então, as pessoas já estão pecando com todo o apoio da sociedade, de leis, para que elas não se sintam culpadas, e assim por diante. E nem isso tem aliviado a angústia e o desespero. Nada. Nada tem aliviado a angústia e o desespero. Você vê as pessoas cada vez mais infelizes, angustiadas, frustradas, e não é falta de sexo, de todo tipo. De todo tipo. As pessoas fazem sexo com tudo já. De todas as formas, maneiras, posições, e usam de tudo. E assim, imaginação não falta. E por que estão mais infelizes? E se drogam. E são tantas drogas. Drogas, sexo. E minha liberdade. Eu posso, eu quero fazer, eu posso, eu vou fazer. Ok, você é livre, você está aí e pode fazer o que você quiser. E isso tem te deixado mais feliz? Não. Não está, não. Você não está mais feliz se você vive assim. Não, é um vazio, uma insatisfação, um desespero. Nada preenche. Nada. Quanto mais você se aprofunda no pecado, mais infeliz. Mais. Então, Daniel não se contaminou com a comida do rei. E no final, ele era, com os 3 jovens, eles eram os mais felizes, mais inteligentes, mais sábios do que todos aqueles que tinham comido tudo de tudo e não haviam se privado de nada. Nada. Eles eram os mais sábios. E Daniel ainda recebeu um dom maravilhoso de interpretar sonhos e visões. E ele se destacou pelas suas grandes qualidades. As pessoas puderam ver ali um homem fiel, um homem íntegro, um homem temente, um homem de Deus. Um homem que eles procuraram achar, pegar algo em Daniel e não conseguiram encontrar. Sabe quando uma pessoa procura encontrar um problema na outra e não consegue? Eles não conseguiram. Então ele foi um representante de Deus impecável.
um representante de Deus realmente à altura. Ele se comportou de forma exemplar. A Bíblia diz que ele era fiel, ele não era desonesto e ele não era negligente. Nem infiel, nem desonesto, nem negligente, está escrito aqui. Aí, por fim, eles disseram, jamais vamos encontrar um problema nesse homem. Nós vamos ter que procurar na lei do Deus dele. E aí fizeram um decreto absurdo, estúpido, que em 30 dias ninguém podia buscar nem outro Deus, nem autoridade, nem nada, só o rei. O rei amava Daniel e não percebeu que aquilo era uma armadilha para pegar Daniel. Só quando ele assinou o decreto, que Daniel foi orar, que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, ele buscava o Senhor com as janelas abertas para a Jerusalém. Isso revela um homem cheio de esperança, um prisioneiro da esperança. Ele orava, ele tinha esse hábito maravilhoso. Ai, que hábito maravilhoso! Tem tanta gente com hábitos terríveis que precisam ser quebrados, mas esse, ele não quebrou. Ele decidiu quebrar a lei dos medos e persas, que ainda tinha uma lei, que nenhuma lei emitida, nenhum decreto feito podia ser revogado. Ele sabia disso. E mesmo assim, sabendo que aquele decreto tinha como sentença a morte, ele preferiu quebrar a lei dos medos e persas a se afastar de Deus. Isso é forte? Ele preferiu quebrar a lei dos medos e persas a se afastar de Deus. Ele não se afastou. Ele foi orar a Deus, pedir ajuda. Os invejosos, aqueles que tinham se incomodado com ele, porque ele havia se destacado por suas grandes qualidades, e o rei tinha como plano colocá-lo à frente de todos, foram investigar e viram que ele continuava orando, foram a Dário e disseram, o senhor não fez um decreto? Esse Daniel, esse exilado de Judá, não te dá ouvidos, não dá ouvidos às tuas leis, não quer nem saber. Ele está lá orando ao Deus dele. Ali a ficha do rei caiu. E ele viu que aquilo era uma armadilha para pegar o Daniel. E a Bíblia diz que aquele rei lutou com todas as forças até o pôr do sol para livrar a Daniel. Ele lutou. E ele lutou. E aqueles homens voltaram e disseram para ele, olha, isso não vai pegar bem. Nas leis dos medos e persas, o senhor sabe que tem uma lei que diz que nenhuma lei pode ser revogada, pode ser quebrada. E o rei não teve saída. Teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Ele foi. Naquela noite, o rei, que amava Daniel, respeitava Daniel e sabia que aquilo era uma cilada, não dormiu, não comeu, não quis divertimento, não quis nada. Não quis nada. Quando amanheceu, ele pulou e correu de bem cedinho e com uma voz trêmula de aflição, ele gritou, Daniel, servo do Deus vivo. Por que ele disse Deus vivo? Porque ele reconheceu Deus através de Daniel. Aqui tem uma lição maravilhosa. Será que as pessoas têm reconhecido Deus através de você? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar suas grandes qualidades em Deus? Você tem se destacado? Será que você tem vivido como Daniel, fiel, honesto, e não tem sido negligente? Ele se destacou da forma correta. Quem olhava para ele podia ver Deus. Tanto que o rei reconheceu o Deus vivo por causa de Daniel. E Daniel respondeu, quando o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você continuamente serve, te livrou?
Ele disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Porque o Senhor viu que eu era inocente diante dele e diante do Senhor, ó rei. E o rei mandou que tirassem ele de lá e olharam para Daniel e examinaram, ele não tinha um ferimento. E o rei, naquele momento, mandou que todos aqueles homens, aqueles invejosos, perversos, fossem lançados na cova dos leões. E eles foram. E aqueles leões não eram leões velhos, sem presas e capengas, não. Antes daqueles homens, com todas as suas famílias, filhos. Que é isso que acontece com quem dá passos errados. Tanto que a Bíblia diz, escolham a vida. Eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Quando aqueles homens deram aquele passo errado, eles prejudicaram toda a sua família. Eles prejudicaram a família toda. Toda, cada um prejudicou sua família. Você tem que pensar nisso. As nossas decisões afetam nossas famílias, nossos filhos. Tanto que as esposas e os filhos foram lançados juntos com eles. Com todos eles. Todas as esposas e filhos foram juntos. E antes deles chegarem no fundo da cova, a Bíblia diz que os seus ossos tinham sido esmigalhados, despedaçados. Então, aqueles leões não fizeram nada a Daniel, porque era o servo do Deus vivo, mas na vida daqueles homens e suas famílias, aqueles leões eram ferozes e devoradores de homens. E devoraram aqueles homens. Há diferença entre o justo e o ímpio. O tratamento com Daniel foi diferente para com aqueles homens. Porque Daniel tinha um Deus vivo e aqueles homens não. Aqueles homens não. E eu disse para você, como está aqui, ó, no 14, diz assim, ó, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Fez o possível para livrá-lo. Mas ele não pôde. Ele não pôde fazer nada por Daniel. Mas Deus pôde. E no final, esse mesmo rei, olha aqui o que ele fez, ó. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reinado não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e o persa. O que o rei não pôde fazer por Daniel, Deus fez. Está ouvindo? O rei lutou para salvar o Daniel, mas ele não pôde. Ele não pôde, mas Deus pôde. Porque Daniel era um homem fiel. Então, se você buscar Deus, tudo que o homem não pode fazer, tudo que o homem não tem condições de fazer, Deus pode fazer. E ele vai fazer. E no final de tudo aquilo, além de Deus livrar, salvar, operar maravilhas, Daniel só prosperou. E ele prosperou. E ele saiu dali muito melhor. Mas em nenhum momento, em meio a muita pressão, ele recuou na sua fé. Ele não recuou. Ele preferiu quebrar as leis dos medos e persas, mas não se afastou de Deus. Ele permaneceu em Deus. E Deus está dizendo algo muito forte para você. Se aproxime de Deus. Se afaste do que for preciso, mas não de Deus. E o que ninguém pode fazer por você, Deus pode fazer. E às vezes nós somos jogados numa cova,
mas sempre para sairmos mais abençoados. E é isso que aconteceu com Daniel e é o que vai acontecer com você. Confie em Deus. O que o rei não pôde fazer, Deus fez. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama, que essa mensagem tenha aberto os olhos dela e transformado grandemente. Passa do teu sangue sobre ela, abençoa a vida dela e que ela receba essa mensagem, que ela creia no Senhor. O Senhor é o Deus que livra, salva, faz maravilhas, nos livra de todo poder, do poder dos leões, de qualquer poder. O que o rei não pôde fazer, o Senhor fez. O que homem nenhum pode fazer, o Senhor pode fazer. E Daniel saiu daquela cova para prosperar ainda mais. Ele não só prosperou no reino da Babilônia, mas também no reino nos reinos dos medos e dos persas. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor se manifeste na vida dessa pessoa agora, através dessa mensagem, e que ela creia que o caminho é permanecer firme, crendo no Senhor, porque do Senhor vem todo o livramento e a salvação. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições, eu peço prosperidade para os meus amigos e companheiros semeadores, eu peço abundância para cada um, eu peço, meu Deus, que o Senhor desperte mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas, cobertas com teu sangue e fortalecidas na fé. Obrigada por tudo, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar amanhã, celebrando a Santa Ceia do Senhor, o clamor dos 52 dias que vamos realizar e também o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.